Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao evento. Bom dia, Adriana. Bom dia, Helena. Bom dia, Antônio Márcio. também. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos, pelo interesse em participar em mais um evento aí do Obras Online. Estamos aí com a sala cheia, muito grato mesmo. A gente fica com muita satisfação em apresentar conteúdos aí para vocês, tá? Bom, hoje a gente pretende abordar aí um pouquinho do resumo do que a gente conversou no decorrer do ano, né? A gente falou aí de vários assuntos, e aí a gente fez um compilado, né, de estratégias, de tópicos para trazer hoje para vocês. Tá? E temos também um assunto, novidades, e um assunto sobre Black Friday, que a gente vai falar rapidamente no finalzinho, tá ok? Então, falando aí sobre a organização do nosso evento, a gente tem aí eu, né, que estou. Pode passar o slide, por favor. Estou aí à frente do time de sucesso do cliente da Obras Online. Temos a Adriana, que é a nossa consultora corporate, né, o Antônio, que é um dos nossos consultores aí também, especialista em inteligência de mercado. Tá? Então, bom dia aí para os meus parceiros do evento e vamos em frente. Falando um pouquinho da programação de hoje, pessoal, a gente estima que a gente vai ter um evento aí de no máximo 1 hora, tá? No finalzinho a gente vai abrir para uns 10 minutinhos ali de perguntas e dúvidas. Temos duas enquetes também que a gente vai falar mais à frente. E aí os principais assuntos aí que a gente trouxe hoje são, né, novidades da Obras Online, o que já foi implementado e liberado aí para todos. Vamos falar um pouquinho sobre integrações com CRMs, né? Então, Obras Online com parceiros aí de mercado. Vamos trazer vendas, gatilhos e comunicação estratégica. Isso aí foi realmente um compilado do que a gente já abordou aí no decorrer do ano, né? Então a gente trouxe aí os principais tópicos. E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho da Black Friday, né? De como aplicar. Muitas empresas ainda a gente percebe que patinam nessas estratégias e nesse planejamento, tá? Então a gente vai falar ali alguns erros comuns também e dar dicas para vocês aí, seja de qualquer segmento que vocês atuam, tá ok? Bom, na sequência, então, já vou passar para a minha amiga Adriana, para ela iniciar aí com as novidades da Obras Online. Vai lá, Adri. Obrigada, Márcio. Bom dia a todos. A nossa equipe ela tem trocado muito aprendizado através do feedback de vocês, né? Então, hoje nós estamos trazendo um conteúdo pensando, né, para somar nesse aprendizado do diário. Então, nós fizemos um compilado com as principais dificuldades, dúvidas e até as novidades que estão em nosso sistema. A primeira delas é o nosso novo site, né? Esse novo site, ele entrou no dia 28/10, ele está com uma cara nova. Vocês podem observar vários pontos de melhoria nesse novo site, né? O principal dele é essa leitura, né? Essa carinha dele, né? Que é uma navegação um pouco mais completa, uma comunicação mais dinâmica, né? Interface, a gente está 100% com uma interface nova, né? Tem uma facilidade de acesso, então as informações são mais fáceis de você visualizar. Ele traz um panorama das obras em todo o território nacional, dos nossos parceiros, dos nossos recursos e dos nossos cases, né? Então, você pode acessar aqui o nosso site através desse QR Code, que ele já vai ser direcionado para lá. Pode mudar, por favor? Que, como eu falei, né, em recursos disponíveis, né, para quem não reparou ainda, nós trouxemos alguns recursos novos. Esses recursos vieram através de solicitações de vocês, de melhoria, de feedbacks. Então, o primeiro deles é o contato das instaladoras elétricas e hidráulicas vinculadas às construtoras, né? Então, aqui vocês já conseguem localizar, quando você faz uma pesquisa por construtora, já tem essa informação através da Obras Online. Pode passar, por favor? Aqui o valor de investimento nas obras residenciais. Então, de acordo com a CEBIC, foi disponibilizada pela Sinduscom, e nós conseguimos inserir esses valores de projeto, o valor total, né, do investimento nesses projetos residenciais. Nós fizemos uma média de custo por metro quadrado e padrão de acabamento, né? Então, se vocês quiserem mais detalhes de como nós fizemos esse cálculo, como nós chegamos nele, vocês podem procurar as consultoras da conta de vocês, que a gente vai fazer questão de auxiliá-los, né? E mostrar como que a gente calculou isso. Pode passar, por favor. E o terceiro aqui é a visibilidade do e-mail do contato vinculado ao projeto e obra, né?
Antes, esse contato ele ficava mais oculto, então para você visualizar, você tinha que passar o cursor por cima, né? Agora ele está mais prático, então ele já está claro. Quando você clica ali no e-mail, ele já tem um link que já abre na sua caixa de e-mail, né? Então, essas são algumas melhorias que a gente trouxe no sistema, mas assim como eu falei no início, né? Todo o feedback que vocês trazem, a gente analisa a possibilidade e a gente vai atuando em cima disso para fazer a navegação de vocês melhor. Pode passar, por favor? Muito bom, Andrei. Parabéns aí pela abordagem. O Márcio vai Bom, falar um pouquinho aqui né, dos nossos CRMs antes de entrar na parte de parceria, né, Márcio? isso aí. Eu quis trazer esse dado aí para todos, porque o quão importante está sendo a implementação de um CRM na empresa, né? Então, a gente percebe que nesse gráfico aí dos últimos 5 anos, a gente teve um crescimento de 23% no segmento aí de CRM, implementação de CRM, né? Está ali perdendo um pouquinho ali para o comércio eletrônico. Então, seguido ali também do ERP, do SCM, que ele está muito ligado a gerenciamento de cadeia de suprimentos, né? O SCM, e o HCM, que é um gerenciamento de pessoas, tá? De funcionários, desde ali da contratação até a aposentadoria. Então, o que a gente percebe é que as empresas estão mudando ali o seu mindset e quebrando barreiras mesmo para adquirir ferramentas que vão apoiar no processo e vão aí otimizar esses processos, né? Então, o CRM está ali no topo, e aí eu trouxe esse dado para já conectar aqui com a Obras Online, né? Por que que eu falei de CRM? Hoje, a Obras Online, ela consegue fazer... pode passar o slide, por favor, Helena? Hoje, a Obras Online, a gente já disponibilizou uma integração com qualquer CRM de mercado, tá? Seja ele proprietário ou esses que a gente mais conhece, Salesforce, HubSpot e Pipedrive. Então, a gente consegue fazer a integração da nossa informação hoje direto no seu CRM, seja via API ou seja via conector, tá? Se você não tiver aí um time de TI ou não quiser demandar um time de TI interno, a gente tem a possibilidade, temos um parceiro também que pode fazer essa conexão para você via conector. Além disso, né, eu coloquei em destaque ali a opção do Zorro CRM e do Plumes, porque a Obras Online, já em 2022, a gente decidiu fazer um reposicionamento de mercado, tá? Então, a gente entende que fazer parcerias, a gente vai conseguir entregar uma solução mais robusta e que possibilite entregar mais soluções para os nossos clientes. Hoje, a nossa ferramenta ela é um pouco limitada, né, em termos de entregar mais soluções. A gente tem sim um CRM ali nativo, com algumas funções básicas, mas esse não é o foco do Obras Online, né? Criar CRM. Então, por isso que a gente buscou esses parceiros. E qual que é a principal diferença ali nessa integração com o Zorro ou com a Plumes, tá? É que as informações da Obras Online, elas já vão embarcadas dentro desse CRM. Então, para aqueles clientes que não têm nenhum CRM ou queiram fazer aí uma migração para um dos dois, a gente tem um módulo já nesse CRM com as informações dos projetos e obras para que vocês consigam trabalhar, tá? Então, a gente acredita que já no ano que vem, no primeiro trimestre, a gente vai descontinuar o nosso sistema nativo e vai realmente ir para o mercado com essas duas soluções mais completas, mais robustas e que a gente acredita que vai ajudar vocês com mais soluções, tá? Falando um pouquinho no próximo slide dos benefícios, né? Então, por que que eu contrataria um CRM da Plumes com Obras Online ou faria uma integração? Né? A gente elenca ali de primeiro o fluxo único de trabalho. Né? A gente sabe que hoje é custoso o vendedor ou o representante captar informação do sistema Obras Online, salvar no CRM, etc. Isso demanda tempo, né? Demanda custo. Né? Quanto tempo que o seu vendedor, representante ou SDR eles demoram fazendo esse tipo de trabalho, esse processo. É custoso, né? E tempo é dinheiro. Então, um fluxo único de trabalho, desde da propaganda de marketing, né, da qualificação, do nascimento do lead, relacionamento e pós-venda, tudo vai estar numa única ferramenta. O histórico, a vida do cliente vai estar ali. Então, qualquer pessoa de qualquer departamento
vai entender a fundo aquele cliente, né? Isso, vocês teriam uma economia de tempo, obviamente, aumento da performance do time de vendas, esse dado aí de em até 300%, eu coletei da Escola Britânica de Tecnologia, tá? Então, no final, a gente tem as referências aí, vocês podem consultar. Então, a gente percebe que é um movimento que não tem volta, tá? A contratação de um CRM para apoiar aí nos processos. A gente tem ali também a integração dos times, né? Então, marketing, comercial, relacionamento, tudo numa única solução, tudo integrado, né? E, por fim, ali, análise de dados e elaboração de relatórios. A gente tem aí uma frase do nosso consultor estatístico, William Edwards, que não pode ser mensurado, não pode ser gerenciado, né? Então, queria também pontuar uma outra situação, né, que o CRM ele melhora a experiência do seu cliente. Hoje a gente sabe que cerca de 73% de uns entrevistados que eu pesquisei, o critério ali de experiência do cliente ele está superando preço e qualidade. Tá? Então, essa pesquisa foi feita aí pela Valker Info e também divulgado um estudo pela PwC. Tá? Então, 73% dos consumidores já tem ali a experiência do cliente como critério principal, superando qualidade e preço, tá? E aí, entrando um pouquinho mais nessa questão da experiência do cliente, 94%, de acordo com essa mesma pesquisa, 94% das pessoas gostam de comprar no mesmo local, tá? E qual que é o grande porém? 49% não estão satisfeitas com a experiência. Então, cerca de metade não estão satisfeitos. Olha a oportunidade que a gente tem aí de ter o nosso diferencial, né? Às vezes a gente atende os clientes aqui na nossa consultoria interna e eles falam, mas o meu produto é igual ao do meu concorrente, o meu serviço é o mesmo, etc. O que eu posso ter de diferencial? Se você aí que está nos ouvindo tem essa dúvida, gaste energia na experiência do seu cliente, tá? Invista nisso, que vai trazer um resultado considerável e positivo, tá? E aí, no próximo slide, eu vou passar aqui para a minha colega Adriana, que ela vai trazer aí a retrospectiva, né, dos conteúdos e desses assuntos aí que a gente teve. Cada um desses tópicos, a gente teve um webinar no decorrer do ano, tá? Então, à medida que ela for falando também, a gente tem o QR Code. Caso vocês queiram assistir um desses 3 webinars ou os 3, né, o QR Code vai estar na tela para vocês acessarem direto aí o nosso canal do YouTube, tá ok? Então, pode seguir, Adriana, com o tema. Nós temos muitos conteúdos, né? E aí nós trouxemos três principais conteúdos. E aí dentro deles, né, vender de forma estratégica, né? Usar esses gatilhos mentais e a comunicação estratégica, né? No primeiro ponto sobre venda estratégica, né? Então, pode passar, por favor, Helena. Por que a gente precisa vender de forma estratégica? Porque hoje o consumidor ele tem uma outra forma, né, de visualizar. Então, o acesso à informação está muito mais rápida, né? Então, a um clique no Google, você já tem todas as informações. Então, para a gente estar à frente desse processo de venda, né, a gente tem que focar em quem a gente está buscando. Então, a gente não pode ficar atirando para todos os lados. A gente precisa ter uma estratégia antes de abordar esse cliente, né? Então, como eu crio essa estratégia? Pode passar, por gentileza. Então, o primeiro passo para uma estratégia é você definir o ICP. O ICP, ele basicamente é o conjunto de características, né, do seu cliente ideal, né, que devem ser observadas dentro do seu potencial cliente, né? Então, é o cliente com mais chances de conversão. O ICP, ele permite que a sua empresa cresça com mais segurança e com resultados. Então, eu vou dar aqui 5 dicas para você definir esse ICP, né? Então, primeiro você precisa analisar o histórico desse cliente, histórico de vendas por meio do seu CRM, avaliar essas empresas que trouxeram bons resultados financeiros nesse último ano, ou nos últimos anos, né, 2 últimos anos, identificar o padrão entre esses clientes, né? Porte, localização, mercado de atuação, o problema, perfil do decisor de compra, testar o padrão, né, desses identificados e fazer revisões periódicas nesse CP. Então, a gente tem que entender assim,
uma vez definido o ICP, a gente vai colocar ele dentro, falando de obras online, então a gente cria lá o perfil de vocês dentro do favoritos, porém, é importante que você teste, né? Coloque em prática, faça essa prospecção, e se tiver qualquer tipo de alteração, você vai lá e corrija, né? Para ser mais assertivo dentro desse ICP. Segundo ponto seria o uso da inteligência de mercado, né? Então, nós já trazemos a inteligência de mercado, né? E isso ajuda o gestor para poder tomar decisões com margem mais altas de acerto, né? Então, essa estratégia ela é usada para auxiliar a identificar e mapear essa concorrência, como até o Márcio citou, né? Então, a gente consegue identificar a concorrência e definir novas estratégias e até apontar tendências e padrões de consumo desses consumidores. E o terceiro são as informações em níveis PRTS, que são precisas, relevantes no tempo e suficientes, né? Então, Obras Online, ela traz informações estruturadas, pré-qualificadas, para que você tenha uma abordagem mais precisa, identificando as dores do seu lead e propondo soluções no tempo certo. Então, para que você consiga chegar na hora certa a esse consumidor. Pode passar, por favor. Aqui é um outro webinar que nós fizemos recentemente também. A gente vai abordar ele, né? Não vou aprofundar muito, mas eu vou lembrar para vocês dos 8 principais gatilhos mentais, né? Então, de acordo com informações do Portal Inc., 97% das decisões tomadas diariamente tem como base o inconsciente. Então, maior parte dessas escolhas, elas são feitas de acordo com o nosso emocional, né? Então, a gente faz as coisas por impulso, né? Então, esses gatilhos... Mas se arrepende, né, Adri? Sempre, né? Não, principalmente mulher. Mulher gosta de passar numa loja assim e comprar. Comprei. Nem precisava, mas comprei, né? Então, olha que homem também está no mesmo bolo. Então, esses gatilhos a gente trouxe assim de forma mais leve. O Márcio e o Antônio até aprofundaram no nosso webinar, né? Então, eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês. O primeiro foi o gatilho de urgência, né? Então, para provocar a sensação de urgência, né? A gente precisa estipular um prazo. Então, quando a gente lê aquela placa maravilhosa, oferta válida até hoje, né? Ou compra nos próximos 10 minutos, né? Isso desperta, né, aquele gatilho que você precisa daquilo, né? E aí é um passo bem importante para a gente fazer a compra. O segundo é reciprocidade. Então, assim como o gatilho de urgência, né, ele vale de um comportamento bem comum do ser humano, que é retribuir alguma coisa. Um exemplo é a Netflix, né? Quando ele fornece uma degustação de 30 dias, ele está fornecendo isso porque ele quer algo em troca. Então, o que ele quer em troca? Que você seja cliente dele. Né? Tem também o de prova social, que quando vocês mostram, né, a empresa de vocês, mostra o valor da empresa através de um cliente que já faz parte, né? Então, ele já faz ali, fala da empresa, faz a divulgação, faz um testemunho dele, né? E aquilo ali a gente já valida isso. Hoje a gente vê muita informação de prova social na internet. Redes sociais é o melhor lugar para a gente ver isso, né? Então, até aqueles tutoriais, né? As pessoas vão, faz um tutorial falando da maquiagem ou do carro, né? E aí, quando a gente vê aquela prova social, a gente aprova, aquela pessoa comprou, então a gente vai lá e contrata também. Tem o de autoridade, né? Que é a associação da figura de autoridade do seu produto. Então, o nome da sua empresa, né? Então, o valor. Então, se você conseguir trazer dados, né, a esses olhos do consumidor para aumentar o número de venda. Então, o que você fez, né? Que demonstre valor da sua empresa. Você quer dar alguma dica sobre isso, Márcio? Autoridade? Eu acho que a dica principal aí seria a gente correlacionar esses gatilhos, né, e fazer uma estratégia associando mais de um deles, né? Então, se você já tem autoridade no seu serviço, no seu produto, e já tem depoimentos de pessoas na internet que vai dar ali a prova social, né? Então ofereça um gatilho de urgência para o cliente fechar aquele produto ou serviço num determinado prazo. Então, vocês podem criar maneiras e correlacionar esses itens aí para ter um fechamento mais rápido e mais fechamentos também, né?
Aí, continuando aqui, o de antecipação. Então, quando a gente quer trazer uma novidade, então a gente quer preparar o terreno para uma novidade e deixar o cliente com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Então, vem aí um produto que vai inovar o mercado. Então, quando você coloca essa chamada, a pessoa já quer saber qual que é o seu diferencial, né? Tem também o de escassez, né? Então, eu só tenho 2 últimas peças, né? Já falando que está acabando. Tem o de novidade, então a nossa curiosidade, né? Ela associa essa ideia para fazer com que traga mais atenção a esses consumidores. Então, a expectativa desse cliente é um lançamento, algo que ninguém tem ainda. Então, ele quer ser o primeiro até aquele produto, né? Tem o da curiosidade, né? Que o ser humano ele já é curioso por natureza, né? Então, esse é a principal entrada do funil de vendas. Então, nesse ponto de curiosidade, eu vou tocar novamente na questão do que o Márcio trouxe, né? Vocês trazerem o seu diferencial. Quando vocês fazem um e-mail e trazem esse diferencial, vocês vão acionar esse gatilho de curiosidade do consumidor, Com né? estratégias ali também de copyright, né? Com um assunto Isso. bem atrativo, fazendo com que o seu cliente realmente acesse aquele e-mail. E eu queria só pontuar também aí para os nossos clientes que pretendem ou já têm um e-commerce ou pretendem vender os serviços e produtos pela internet, esses gatilhos são facilmente utilizados e aplicados, tá, na internet. Então, a gente tem ali cronômetros para uma determinada promoção, então você coloca um reloginho ali na tela, prova social, depoimentos dos seus clientes, estrelinha, etc. Então, quem tiver interesse em aprofundar, temos aí o webinar completo dos gatilhos, ou a gente também pode ajudá-los aqui na consultoria, caso vocês queiram entrar aí no mercado de e-commerce e digital mais massivamente, tá? E existem também palavras que, combinadas a esses gatilhos, né, elas podem potencializar esse efeito, né? A principal delas é chamar a pessoa pelo nome, né? Quando você aborda essa pessoa pelo nome, ela gosta de escutar o próprio nome, né? Ela se sente diferente e aí isso impulsiona essa venda também, né? Não Quebra ser aquela apenas venda mais um. robotizada, né? Isso a gente vai falar um pouquinho agora no próximo slide, né? Que é um slide referente à comunicação. A gente já teve um webinar, está aqui disponível para vocês, o nosso QR Code. E pode avançar, por gentileza, Helena? E aqui a gente vai citar um pouquinho da comunicação, né? Dentro desses 3 pontos, né? Comunicação no telefone, e-mail e WhatsApp, né? Hoje, a empresa ela precisa, em qualquer uma dessas comunicações, ela precisa trazer transparência, né? E ser direta, né? Então, não adianta você ficar rodeando ou falando coisas que a sua empresa não é, né? Então, no primeiro tópico, telefone, eu trouxe algumas dicas aqui, e antes de qualquer prospecção, é importante que você estude esse cliente. Então, antes de fazer um contato telefônico, né? Entender essa pessoa, entender um pouco mais sobre essa empresa, sobre os concorrentes, né? Saber com quem você vai falar. Então, às vezes, você localizou no Obras Online o contato lá, o nome do decisor, mas aí você pode aproveitar uma rede social para buscar um pouco mais da pessoa, né? Para entender um pouco mais da pessoa e até criar um rapport nesse contato de vocês, né? Então, isso é válido também, tá? Então, estuda a empresa, estuda a pessoa com quem você vai buscar, conheça as características do seu produto, né? Então, você já saber qual que é o seu diferencial, estabelecer esse perfil de cliente ideal para não sair atirando para todo lado, né? Criar uma lista desses clientes em potencial também. O roteiro, então, o script que a gente, né, fala também, então, ter um roteiro para ligações, né? Então, ter uma forma de abordar, como que eu vou abordar, o que que eu vou falar. Então, identificar quem é o decisor, o que que ele precisa, para quando ele precisa, né? Às vezes ele é uma pessoa correta, porém vai demandar muito tempo, não é agora. Então, definir essa cadência, né? Olha, eu fiz o contato, está cedo demais, vou fazer um fluxo de cadência, eu vou conversar por e-mail, por telefone, por WhatsApp, até eu conseguir, né, chegar no time certo desse cliente, mas eu vou manter ele nessa rotina, né? E sempre praticar a escuta ativa, que é um ponto bem principal. As pessoas, elas ligam para prospectar e elas não escutam o que está sendo falado pelo cliente. Então, é bem importante, tá? Então,
nesse momento, o que eu falo é, quando você faz essa abordagem, você é o cartão de visita da empresa de vocês, né? Então, qual a percepção que você quer passar? Qual a imagem que você quer dar a respeito da sua empresa, né? O segundo ponto é a respeito do e-mail. O e-mail também um campo bem, assim, que a gente precisa ter uma atenção maior. Normalmente, a gente traz alguns e-mails, né? Às vezes, a pessoa quer mostrar a empresa tudo num único e-mail. Então, nesse primeiro momento, quando a gente vai apresentar a empresa, a gente tem que colocar as necessidades desse prospect em foco, né? Então, fazer uma apresentação bem sucinta sobre a empresa, deixar claro como que você conseguiu o contato, né? Então, como que você vai abordar? Olha, eu tenho um time de inteligência de mercado que mapeou essas informações referentes a essa obra, né? Então, já traz as informações da solução também, né? Do que você está trazendo de solução, coloque em tópicos o seu diferencial, vá direto ao ponto, gera valor para esse cliente, né? Tenta trazer os gatilhos mentais também dentro dos e-mails e finaliza o e-mail com contato, o seu nome completo, o seu cargo, né? Como que ele consegue falar com você. Se você puder também, já estipula um contato para explicar um pouco mais sobre a solução que você está trazendo, né? Então, você pode definir, podemos conversar a respeito da solução, já deixa uma data, um ou dois horários diferentes que esse cliente ele pode voltar ao contato com vocês. Quer falar alguma coisa, Márcio? Podemos seguir. Não, estou aprendendo junto com o pessoal aí, pode seguir. E aqui o WhatsApp. O WhatsApp, apesar de ser uma ferramenta ela bem moderna, eu vejo como um canal bem perigoso, né? Então, por quê? Porque é um canal que algumas vezes é um canal bem pessoal, né? Então, também vou dar algumas dicas. Primeiro, sempre utilizar o WhatsApp Business, né? Porque ele vai trazer algumas funcionalidades diferenciadas, né? Como um catálogo de produtos, mensagens automáticas, respostas rápidas, né? Informar como você chegou no cliente também é importante, porque assim como eu falei, algumas vezes a pessoa ela não utiliza um celular comercial, às vezes aquele telefone ele é pessoal, né? Então, para você não ser invasivo, você já esclarecer como que você chegou nele, né? Então, eu estava prospectando a obra, né? Identifiquei que você é o responsável por ela, por isso meu contato. E aí você tentar fazer nessa abordagem também esse cliente se sentir único, tá? De preferência, já chamar ele pelo nome, tentar uma comunicação mais humanizada, né? E já deixar também uma chamada para uma ligação de no máximo 10 minutos, né? Para gerar um nível de assertividade nesse cliente. É importante que quando a gente for fazer essa abordagem pelo WhatsApp, quando você mandou a primeira mensagem, aguarde esse seu cliente responder, tá? E é um ponto bem importante. Às vezes a pessoa ela fica tão ansiosa em fechar logo a venda que ela dispara 10 mensagens de uma vez. E isso, em vez de gerar valor, né, vai ficar um impacto totalmente negativo, que é o que a gente não precisa para essa empresa, né? Então, nesse primeiro momento, manda uma mensagem, assim que a pessoa responder, aí sim você continua esse diálogo com essa pessoa. Nós aqui na consultoria também temos dicas, então se vocês precisarem de dicas de como se comunicar, tanto pelo e-mail, pelo WhatsApp, vocês podem falar com os consultores que a gente vai aqui está disponível para vocês, tá? E aí o Márcio vai falar um pouquinho da comunicação estratégica na Black Friday. Tá, deixa eu só pontuar sobre esses tópicos aí. Às vezes os clientes perguntam, né? Qual que é o canal que eu devo usar? Né? Qual que é o principal canal? E é muito relativo aí de acordo com o perfil do seu cliente, tá? Mas a gente já entende e pesquisas diversas de mercado que o WhatsApp ele se tornou um canal principal de relacionamento aí empresas e clientes, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa comunicação para não queimar realmente o nome da empresa. E já pensando nisso também, como nós mapeamos essa situação, a Obras Online já vem disponibilizando ali no nosso sistema um link direto para você integrar com o WhatsApp. Então, quando você vê ali a informação do seu contato, a gente tem, nem todos vão ter, tá? Porque a gente, nem todos passam também para a gente, nem todos vão ter um WhatsApp direto ali do comprador ou do responsável.
Mas a gente já está fazendo esse movimento de colocar ali o link para facilitar mesmo para vocês, tá? Então, clicou, já direciona para o WhatsApp para vocês falarem ali com aquela pessoa. Então, só mais essa novidade aí também para vocês. É importante também, Márcio, que eles perguntem, né? Quando você for prospectar, perguntar qual o melhor canal de contato, né? Exato, Como exato. é mais fácil de ser acionado? Se é por telefone, por e-mail, pelo WhatsApp? Certo, certo. Bom, vamos passar então, entrar num assunto que está em alta essa semana, né? Que é a Black Friday. A gente não vai aprofundar muito, mas vou dar algumas dicas aqui para vocês. Ainda tem empresas aí que patinam nessas estratégias. Então, um dos principais benefícios aí que eu entendo e que sejam positivos é a gente conseguir destravar algumas vendas, né, nesse período, ou nessa semana, ou no dia oficial, que vai ser na próxima sexta-feira. Então, se você tem um contrato ali, né, próximo para fechamento, está travado, tem algum produto para vender que está dias ali no estoque e não consegue, então esse seria o momento de criar uma estratégia para que você consiga destravar essa ou desbloquear essas vendas, né? Então, falando ali agora no próximo slide, vou passar para vocês aqui como aplicar. Então, eu elenquei aqui uma linha lógica bem sucinta, tá? Então, de acordo com o cenário aí de vocês, isso pode mudar muito, tá? Mas aí, pensando aqui, como que eu vou aplicar no meu negócio, né? Precisa muito definir metas para esse período. Vamos dar um exemplo. Eu tenho X contratos retidos aqui, pendentes de fechamento há cerca de um mês. Vamos definir uma meta de 20% para fechamento desses contratos agora na Black Friday, ou etc. Ou eu posso aumentar essa meta? Vamos tentar 50%. Então, é um período que vocês podem aplicar esse tipo de estratégia com metas, tá? Gestão do estoque e do pessoal. É um erro comum, tá? A pessoa vai massivamente para o mercado, divulga e não tem estoque suficiente. Eu tenho pessoal para atender o cliente, né? Fazer a manutenção, fazer a entrega. Qual canal que eu vou fazer essa divulgação? Eu já tenho ali uma lista de clientes, né? Seja leads quentes ou leads frios. E quando eu falo de leads quentes, é aqueles com grande potencial realmente de comprar, né? Num curto espaço de tempo. Então, pode ser uma linha de corte também, da o e-mail marketing. Vou enviar o e-mail somente para um número X de clientes, né? 20% dos clientes que estão ali no classificados como quentes. Ou não, eu vou para a mídia paga, né? Eu vou ali Google Ads, Facebook Ads, YouTube, etc. E tem a opção também da mídia impressa, tá? Então, e o último, não menos importante, logística. Tá? Parece que é um erro primário, mas acontece muito, tá? Por que que acontece? Porque os departamentos, às vezes, têm uma falha na comunicação. Então, o marketing quer divulgar, o comercial quer fechar. Então, eu defini meta, vi que tem o estoque, defini ali o canal de comunicação, ok, cheguei no meu ICP, né, com o meu perfil de cliente ideal. Mas aí eu não consigo entregar. Eu não tenho logística, não tenho pessoas para entregar, seja um produto, não tenho pessoas para entregar aquele serviço. Então, essa logística, ela precisa estar conectada principalmente em questões de entrega de produtos, tá? Então, está em destaque aí amarelo, o planejamento envolvendo aí todo o time é fundamental para que a estratégia não tenha um resultado negativo, né? Então, a comunicação entre os departamentos é o principal fator para que você tenha sucesso ou insucesso nessas ferramentas. E aí, conectando já com alguns erros comuns aí, já comentei alguns, mas eu elenquei aqui também 5 principais. Então, tá ali. Não mapear a capacidade de atendimento, produtividade. Né? Não sei, eu divulguei e agora o meu setor de atendimento está saturado, criei um gargalo, né? A produtividade não está comportando a demanda. Próximo ali, definir o orçamento para a estratégia. Então, eu não sei quanto que eu vou gastar, por exemplo, na mídia paga, né? Quanto que eu posso gastar? Ou quanto que eu posso dar de desconto numa estratégia para fechar aquele contrato que está travado lá um mês? Então, isso precisa estar muito bem definido e alinhado. Fazer a divulgação sem definição do ICP. A gente bate bastante nessa tecla, né, Adriana? Porque é um erro que a gente vê de forma muito recorrente, tá? Os clientes vão para o mercado sem um foco,
tá? E aí a gente entende que o sucesso ele vai ficar seriamente comprometido. Esquecer da carteira atual de clientes. Esse, eu acredito que seja o erro mais comum das empresas hoje, tá, pessoal? As empresas vão muito para o mercado para adquirir novos clientes e vender mais, mas acabam esquecendo ali dos clientes da casa, ou que tem algum contrato, né, de recorrência, etc., ou que seja um cliente seu premium, né, aquele que compra um promotor da sua marca. Então, isso pode criar uma certa insatisfação nesses clientes. Então, se atentem a esse ponto de ter ali na manga, né, algum benefício, alguma promoção também para esses clientes, tá? E aí, por último, não ser fiel aos prazos. E quando eu falo de prazos, pode ser tanto prazo de entrega, prazo da promoção. Então, se você falou que o cliente pode fechar essa semana, né, na semana que vem não pode mais. Mesmo que aumente ali um pouquinho o valor, você tem que ser fiel àquele prazo, porque senão o cliente vai ficar viciado e numa próxima estratégia ele já vai imaginar: ah, eu não vou comprar agora, porque semana que vem vai ser a mesma coisa. Né? A gente vê grandes varejistas cometendo esse erro. Né? E eu mesmo já vi vários, enfim, a promoção que era dessa semana, na próxima é a mesma, no mês que vem é a mesma coisa. Né? E aí eu coloquei ali como destaque uma atenção que na Black Friday o valor ali de divulgação nas mídias pagas fica extremamente elevado, tá? Então, se você conseguir atingir o número X de clientes com R$ 1.000 de investimento, no período da Black Friday você vai atingir cerca de 10% desse total, tá? Então, muita atenção na definição do orçamento nesse período, e é por isso, inclusive, que grandes empresas aí, elas começam a antecipar a Black Friday, né? Eu vi, inclusive, Black Friday em outubro esse ano, promoções em outubro. Então, é muito por conta disso, né? A divulgação, ela é muito cara e as empresas querem cada dia mais chegar na frente do concorrente. Então, essa semana aí, tem até uma enquete no ar aí, que o pessoal já ativou, quem que vai fazer compra aí nessa Black Friday, né? Nessa semana, ou já comprou, ou pretende esperar sexta-feira, que é o dia oficial. Então, peço que vocês confiram aí nas sondagens, né? Ao lado de perguntas e respostas, e votem aí, tá? Para a gente já ter aqui um parâmetro da nossa audiência, tá ok? Até o E momento, Márcio, a maior parte dos votantes vão sim fazer compras nessa Black Friday. Então, se vocês que estão nos assistindo vão comprar, imagina os seus clientes, né? Exatamente. Então, é uma oportunidade muito especial, né, nesse período. E aí, para finalizar aqui a nossa pauta, gostaria de abrir aí para perguntas, respostas. A gente tem também uma outra enquete aí que vai ser liberada, ou já foi liberada aí para a qualidade do nosso evento de hoje, né? Então, se puderem aí dar uma atenção especial e votar, para ver o que a gente pode melhorar, né? Enfim. Então, Antônio ou Helena, se tiver alguma pergunta aí, pode passar para a gente, por favor. Esse QR Code aí é do nosso site, tá, pessoal? Então, a gente está reforçando aí, quem quiser acessar e ver lá o layout, está bem intuitivo no formato atual. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Márcio. Bom dia, Adri. Mais uma brilhante exposição aí. E surgiu algumas perguntas aqui dos nossos clientes. Com certeza é um conteúdo muito rico, eles devem ter gostado bastante. Vamos lá, então, para a primeira delas aqui. O Alessandro quer saber o seguinte: em ligações, como sair da secretária e chegar de forma rápida e eficiente no comprador? Vou deixar essa com a Adriana, hein? Muito Especialista bom. de comunicação. O primeiro passo, né? Primeiro a gente sempre anotar com quem que a gente está falando, né? A secretária ela é feita para barrar esse tipo de ligação, né? Então, quanto mais formal você for nesse tipo de contato, né? Mais ela vai te barrar. Então, já dá a entender que você já tem uma relação com essa pessoa, procure essa pessoa pelo nome, pelo cargo, né? Isso vai facilitar também. Tem algumas dicas, Alexandre, eu vi que você ainda não passou pela nossa consultoria toda, então é bem importante você fazer esse acompanhamento conosco por toda essa jornada, porque a gente vai por etapas, tá? Então, só para a gente não queimar a largada, né? Eu vou deixar isso para a nossa próxima reunião. Mas é
é importante que você passe pela consultoria aqui, que a gente vai dar essas dicas, né? E se for necessário, até fazer ligações junto com vocês, né? Mostrar como passar por por essa pessoa que vai objetar, seja secretária, seja uma telefonista, né? E chegar diretamente no decisor, tá? Mas normalmente, já tendo o nome que a gente disponibiliza no Obras Online e o cargo, já vai te ajudar muito, tá? É muito legal também definir ali o mapa de rotas, né? Então, quem que é o comprador do seu produto ou serviço? É um especificador, é um engenheiro, é uma pessoa responsável pelo supply chain, né? A cadeia de suprimentos. Então, tendo isso muito bem definido, você consegue fazer um mapa de rotas para passar por essas pessoas que já estão condicionadas a bloquear mesmo, tá? Então, e uma outra dica, conseguiu passar por essa secretária, o atendente, chegou ali no decisor, tem muitos clientes que reclamam que não conseguem fechar, ou enfim, enviam uma proposta e cai no meio de várias outras. Então, qual que é a dica que eu gosto sempre de passar? Quando a pessoa que for o seu comprador estiver ali com você no contato telefônico, WhatsApp, ela falar assim, me envia então a sua proposta, né? Me envia aí o seu portfólio, etc. É muito legal a gente quebrar esse condicionamento e perguntar para a pessoa, bacana, eu vou te enviar, mas o que eu te falei até agora que não ficou claro, né? Para eu te enviar um material assertivo de acordo com as suas dúvidas. Então, quando você faz essa pergunta, você desconstrói aquele condicionamento dessa pessoa de, me envia a sua proposta que eu vou analisar. E aí você vai cair no meio de várias outras propostas, né? Tem um outro ponto, Márcio, também, que normalmente tem pessoas que enviam a proposta e não faz um follow-up depois, né? Tem isso Para também. saber da proposta. Então, vale também você agendar um segundo contato, até O mesmo com a CRM pessoa. pode ajudar nesse momento. Então, marca um segundo contato para você falar, né? Para você conseguir entender. Então, depois Exatamente. vocês podem agendar com a gente que a gente vai fazer todo esse apoio com vocês. Toda essa automação, tá, pessoal, que a gente fala aqui de performance de time de comercial, time de vendas, o CRM ajuda muito, tá? Porque tem várias automações que podem ajudar nesse follow-up, pode enviar e-mail automático para o cliente, pode avisar o gestor, pode avisar o vendedor, etc. Então, é uma otimização considerável e por isso que o CRM está tão em crescente aí no nosso mercado. Temos mais alguma pergunta aí, Antônio? Joia, sensacional, pessoal. Temos mais uma aqui, vamos para a próxima. A nossa cliente está perguntando como ela pode ter informações sobre a integração via conector, prazos e custos. Ela tem uma empresa localizada em São Paulo. Perfeito, perfeito. Ela pode agendar com a consultora da conta dela, tá? Se não tiver, ou se ela não souber, ela pode mandar o contato aí no nosso chat mesmo, que a gente vai entrar em contato depois, porque essa integração via conector, a gente precisa ter esse primeiro bate-papo e depois a gente tem que ter uma reunião ali de levantamento de escopo do projeto, porque não é algo padrão, tá? A gente não entrega uma solução padrão de prateleira. A gente molda de acordo com a necessidade do cliente. Então, a integração via conector, além de você não demandar pessoal de TI da sua empresa, a gente tem o parceiro, a gente vai conectar direto com qualquer CRM que você tenha, né, num espaço de tempo muito curto. Tá? Então, a gente pode avançar nessa reunião de levantamento de escopo e de dores que você tenha, para que a gente defina se segue ou não com essa integração. Tá? Então, pode mandar o contato aí. Perfeito. Vamos seguir para a próxima aqui, então. O Felipe, ele quer saber se fazer calls com o cliente nesse mercado é um ótimo caminho. Eu já digo que se você já se relaciona bem com aquele cliente, é muito importante. Hoje, né, com o advento aí da pandemia, a gente ficou muito distante, né? Então, o contato ficou muito frio. Então, quando você tem um relacionamento mais próximo e humano com aquele cliente, numa reunião, né, olho no olho, a chance de você ter um fechamento posterior é muito maior do que você se relacionar friamente por e-mail, pelo WhatsApp. E a Adriana pode até me complementar. É o jeito de se comunicar mesmo, né? Às vezes digitando, né? Você está expressando de uma forma e falando, né? Você dá uma outra percepção. Isso também, Exato. a forma que, né, que você é ouvido é diferente, né?
A interpretação, né? O seu tom de voz, tudo é passado de uma forma diferente. Então, isso também é importante. Pelo menos o seu primeiro contato, a gente indica que seja pelo telefone, tá? Então, primeiro, a porta de entrada é pelo telefone. Depois você vai pedir os outros canais, a melhor forma de comunicar. Mas o primeiro contato, ele precisa ser por telefone. Isso aí. Perfeito. É muito boa a participação de todo mundo, tá, pessoal? Queria agradecer aí. Realmente estamos recheados aqui de dúvidas. Tá realmente relacionado com esse conteúdo rico que trouxemos aqui hoje. Vamos seguindo aqui, então. Mais uma questão levantada aqui pelo Williams. Ele está levantando o seguinte: entregar o que se promete ao cliente é fundamental para o nível da experiência do cliente. Inclusive, ele já está até pontuando aqui positivamente e fazendo um apanhado do que foi informado. Parabéns, Williams. Muito obrigado aí pela contribuição. Acho que dispensa até comentários, né? Porque foi uma fala perfeita. Perfeita. Exatamente, com certeza. Vende algo, vende A, entrega B, é um erro muito grave, né? Tem toda a razão. Próxima questão aqui. É possível gerenciar propostas na nova ferramenta Obras Online Plumes? Maravilha, excelente pergunta. Essa foi a decisão que a gente tomou de se reposicionar no mercado, porque a nossa ferramenta é limitada. Então, por que a gente buscou esse parceiro? Porque abriu uma gama de possibilidades muito grande. E essa é uma possibilidade real e factível, né, de fazer o controle ali de propostas, envio de propostas, o follow-up, né, dessas negociações e mais, né? Eu vou avançar não só nas propostas, mas na questão ali de controle desses contratos, né? Se você tem ali contratos que têm renovações anuais, né? Como que funciona essa renovação desse contrato? Você tem total controle dessa data? Vocês fazem reajustes? Então, vai muito além de gerenciar uma proposta, né? Na ferramenta que a gente está ofertando no mercado. Então, é quase ilimitado as possibilidades de módulos e de soluções para a gente integrar num mesmo sistema. Então, é possível, sim, gerenciar propostas, orçamentos, reajustes de contratos e renovações, né? Temos muitas empresas aí que deixam milhões na mesa porque não controlam essas renovações, tá? Deixa eu só Perfeito, fazer um bacana. adendo aqui, Antônio. Claro. O bom é que ele consegue integrar toda a empresa dentro do Plumes, né? Então, a parte de atendimento ao cliente, do sucesso do cliente, a parte de marketing, então vai estar tudo num único lugar que facilita a gestão. A vida daquele cliente, né, vai estar num único sistema, num único fluxo, então facilita muito. Maravilha, pessoal. Pegando o gancho aí dessa última pergunta, eu já queria associar a essa outra aqui que surgiu. Nosso cliente ele quer saber como é possível a evolução dos processos internos na integração do CRM e como que ficam os relatórios e os dados concretos gerenciais. Bacana, ótima pergunta. É muito importante saber também qual CRM que você utiliza e quais as limitações que ele tem, tá? O que a gente entrega é o pacote completo ali de informações e a partir dali precisa ser construído dentro do CRM o pipeline correto, de acordo com a necessidade de vocês e, inclusive, os relatórios. Então, tem muito a ver com a limitação dos CRMs e não com a integração em si. Então, tudo que a gente puder mensurar e criar relatórios, análises dentro do CRM, né, isso aí vai facilitar e otimizar o processo. Mas é possível, sim, criar relatórios, análises, enfim, metas e tudo num fluxo único. Perfeito, então. Maravilha, pessoal. Vou ler mais um comentário aqui perfeito do nosso cliente Williams. Muito obrigado aí pela contribuição, tá, Williams? Acredito que é mais uma informação riquíssima aqui que você trouxe para nós. Ele diz o seguinte: em uma obra, normalmente existe um decisor final, mas existem vários formadores de opinião.
no processo, que todos eles são fundamentais, né? Ter uma atenção, ter ali uma atenção focada. Por isso, é muito importante fechar todas as pontas. Engenheiro da obra, pessoal da engenharia, da construtora, o time todo de arquitetos da consultora e também diretores e o pessoal completo de compras. Muitas vezes, insistir somente na área de compras não é o melhor caminho. Mais uma Perfeito. observação ótima aí. Perfeito. Acho que ele falou tudo, né, Adriana? Sim. Ele cercou todo o ecossistema ali relacionado a uma negociação assertiva. Então, falar com todos, influenciadores e decisores, precisam fazer parte, sim, daquele mapa de rotas que eu comentei com vocês, que precisa ser construído antes de fazer a prospecção, tá? Perfeito. Partindo aqui para as últimas, então, vou fazer um apanhado delas, tá, pessoal? É o Sim. seguinte, as dúvidas são: qual a importância de convidar o cliente para conhecer o showroom? Se é mais importante o corpo do e-mail, texto ou imagens bem construídas? É, prospects que têm uma jornada mais longa, que duram até 2 anos, qual que é o melhor caminho para fazer um acompanhamento, um follow-up, sem parecer o chato? E como é possível solicitar a demonstração para saber fielmente como nosso parceiro Plumes funciona em prática? Vamos lá. Eu acho que eu não gravei todas, hein? Vamos Eu por vou partes repetindo. lá. Vamos Tá. por partes. Vamos lá no showroom. Se você tem essa possibilidade de trazer o seu cliente para o seu showroom e apresentar ali, né, cara a cara, vamos dizer assim, a chance de sucesso ela é maior. Porque se o cliente já se dispôs a ir no seu local e ver o produto, a chance de você ter um relacionamento, criar um rapport ali com o cliente, né, uma empatia, é muito maior, né? Então, acredito sim que se vocês tiverem a possibilidade de ter um showroom, ou enfim, uma visita técnica, ou enfim, apresentar o produto, porque tem muitas pessoas que elas precisam ter a segurança, são sinestésicas, precisam ver o produto, ou precisam ver também o porte da sua empresa, será que essa empresa é confiável? Então, tem uma magnitude muito grande se a gente trazer o cliente para o nosso ambiente, porque vai ser o nosso ambiente, né? Então, ele vai estar ali dentro do nosso círculo, então, muito mais fácil de fechar os negócios. O próximo assunto é Fala da jornada um pouco mais longa de clientes que ele tem. Ele leva até 2 anos para poder fechar uma venda. Então ele quer dicas aí de como fazer esse follow-up sem ficar muito insistente, sem bombardear o cliente. Maravilha. Tem uma estratégia muito bacana da IBM que chama BANT, tá? B-A-N-T. Então, ela aborda e ela fecha um ciclo tanto de budget do cliente, tanto de tempo, se aquela pessoa é o decisor ou não. E isso você precisa definir e não fica. Se aquele cliente não for um potencial, né, em um determinado momento você tem que cortar da sua prospecção. Então, por que esse cliente está parado também, né, há 2 anos? Como que eu não vou ser chato com esse cliente? Bom, definido ali o bunch, ou enfim, a sua estratégia, eu vou falar com o cliente, relacionar até tantos meses, e aí no final do mês eu vou falar com ele, olha, a gente já conversou, né, algumas semanas atrás ou meses atrás, eu te apresentei uma solução, né, a gente vai poder evoluir, né, seja no curto ou médio prazo, né, quando você realmente pergunta de forma mais direta para o cliente, né, você pode ter ali um insight ou uma resposta positiva ou negativa. Se o cliente tiver interesse, ele vai falar, realmente, o seu serviço ou produto faz sentido para mim, né? E eu pretendo fazer esse investimento no mês que vem ou daqui a 2 meses. E aí você já vai ter o follow-up definido, né, com a resposta do seu cliente. Esses clientes que estão aí há cerca de 2 anos, precisam entender também qual que é o seu produto ou serviço, tá? Esse ciclo de vendas, acredito que esteja um pouco grande. Você pode demandar uma energia para esse cliente e esquecer de um potencial comprador. Então, tem que dosar muito isso e saber se vale a pena manter esse que está há 2 anos ou tentar captar um novo. Tá ok? Maravilha.
Esse aqui é do e-mail. Ele quer saber se é mais importante o texto ou imagens bem construídas, né, mais informativas. Você pode fazer um misto, tá? Você pode fazer um misto de imagens e textos, inclusive é importante ter texto se for no caso de e-mails, para você não ser configurado por spam, tá? Todas as plataformas têm robozinhos que ficam mapeando, se você está mandando só imagem, automaticamente você pode ser considerado um spam. Então, correlacione, coloque textos sucintos, tópicos e uma imagem para reforçar o que você está falando ali em tópicos, tá? Então, use essa estratégia. Nunca coloque muito texto, tá? Ou muitas imagens, enfim, foque mesmo no que você quer apresentar e vender para aquele cliente. Perfeito. Partindo aqui para a última, então, pessoal, só para reforçar, tem uma pergunta aqui bem chave, para fechar com chave de ouro aqui a nossa exposição. Se tiver alguma outra dúvida que surgiu com o tempo, aí a gente sabe quando está maturando o conteúdo, pode surgir alguma dúvida. Não hesitem em chamar os consultores, tá? Estaremos sempre à disposição para atender e ficaremos felizes em sanar qualquer dúvida. Então, aqui a última pergunta a nossa cliente quer saber como ela pode ter uma demonstração de como o Plumes funciona na prática. Maravilha. Acione a sua consultora ou consultor, que a gente já consegue fazer uma apresentação aí para você, como que funciona, quais são os próximos passos aí, reuniões que precisam ser realizadas, tudo, tá? Então, acione a consultora, por favor. Perfeito. Fechamos aqui as dúvidas por hoje, pessoal. Márcio, chegou uma Oi? dúvida aqui, eu acho que é legal esclarecer, para que não fique para Claro. outras pessoas também, né? O Daniel ele me mandou assim, ó. Perdi o começo e talvez tenha entendido errado, mas vocês vão desativar obras online nativo e só vamos ter acesso através do CRM dos parceiros? Né? É bom deixar isso claro para todo mundo. Sim. O reposicionamento da Obras Online é no seguinte sentido: a partir do ano que vem, a gente vai descontinuar as vendas da nossa plataforma nativa. O prazo de migração ali de quem já tem o nativo para a migração para o Plumes, isso ainda está em discussão, tá? Então a gente vai planejar muito detalhadamente e com cuidado para não impactar na operação de ninguém. Então pode ficar muito tranquilos que a gente não vai de um dia para a noite desligar o botão, acabou Obras Online, agora é isso, não. Tá? Então, a gente vai fazer com muita cautela e muita segurança esse processo de mudança. Ok? Bom, a gente já chegou no finalzinho aqui. Quero agradecer mais uma vez a participação de todos. Vi aqui a pesquisa de Black Friday, cerca de 53% vão comprar e quase praticamente metade, né? Vão comprar sim, então muito legal. Obrigado aí também pelas respostas do nosso evento. Acredito que foi alto nível de acordo aí com a pontuação de vocês. E a gente volta aí no início do ano que vem com algum outro webinar e um assunto rico aí para trazer para vocês. Tá? Obrigado, Adriana, Helena, Antônio, também pelo apoio aí no back-office. E vamos em frente aí. Obrigada, abraço a todos. Vamos juntos. Obrigado, pessoal. Abraço, até mais. Tchau, tchau.